Então, pessoal, boa noite. Eu espero que todo mundo tenha descansado nesse intervalo. Dando continuidade ao dia de hoje, como vocês viram, a gente vai ter a apresentação do trabalho feito por mim. Na verdade, esse trabalho é a minha dissertação de mestrado, que eu concluí em 2013, e eu vou trazer para vocês de uma forma resumida essa apresentação. Deixa eu só ver se a tela está ok para a gente poder iniciar. Dando continuidade ao dia de hoje, como vocês viram, a gente vai ter a apresentação do trabalho feito por mim. Na verdade, esse trabalho é a minha dissertação, que eu fiz em 2013, e eu vou trazer para vocês de uma forma resumida essa apresentação. Deixa eu só ver se a tela está ok para a gente poder iniciar. Então, pessoal, o meu trabalho, né, que eu trouxe para vocês, eu mudei um pouco do que foi realmente a minha apresentação final, justo para que ele ficasse adequado para o nosso evento, né? O meu trabalho, ele se chamava originalmente Identificação e Representação da Cidade de Cabaceiras, e aí, como eu disse, eu mudei um pouco para mostrar justamente a metodologia, quais foram os passos que eu segui para a construção desse trabalho, né? Como está dito, né? Então, quem quiser meu contato, além de se comunicar com a faculdade, ainda pode entrar em contato pelo e-mail, né? Eu sou arquiteta e urbanista, sou também especialista em patrimônio histórico e em gestão de restauro, mestra e doutoranda em desenvolvimento urbano. Durante o mestrado, a minha área de atuação foi a conservação integrada e agora, no doutorado, eu estou promovendo uma interface com o planejamento urbano, que já acontecia na conservação integrada, mas que agora está mais claro, né? Então, toda pesquisa, né, todo projeto de pesquisa, todo trabalho de dissertação, mestrado, até mesmo uma monografia, ele começa a partir de um problema. A gente viu isso na apresentação anterior, na apresentação de CAC, ela sempre mostrava o problema da preservação, o problema de se entender determinadas correntes arquitetônicas, se entender a tectônica da edificação. Então, isso sempre era uma busca, esse sempre era o problema. E do mesmo jeito aconteceu no meu trabalho. O meu trabalho, ele tem um problema de pesquisa, uma questão que me levou a formular uma hipótese e, a partir dessa hipótese, um objetivo e traçar metodologias para alcançar esse objetivo, né? O meu problema de pesquisa, ele retoma justamente a relação da cidade com o cinema. Eu mudei algumas vezes o meu trabalho até que chegasse a essa concepção final. E ele surge justamente de algumas informações, né, que são alguns trechos. Entre esses, por exemplo, entre 1960 e 2000, foram produzidos mais de 50 filmes no Nordeste. Isso é uma quantidade muito representativa, especialmente se a gente for analisar o cinema nacional e for ver a quantidade de produções em determinadas épocas, em determinadas etapas do cinema nacional, né? Ou seja, para você ter tantas representações, tantos filmes representando o Nordeste, é porque o Nordeste é realmente importante nesse âmbito, né? Outra questão que eu levantei foi que justamente essa constante veiculação das cidades no cinema, ela acabou construindo uma representação do que seria essas cidades do sertão nordestino no cinema, e o cinema nacional, ele dissipou como um todo, né? Então, tem várias pessoas que nunca vieram no Nordeste, que não conhecem ele, vamos dizer assim, fisicamente, mas acabam conhecendo e vivenciando o espaço justamente pelos filmes que já assistiram, né? E, como eu disse, por essa representação que foi construída ao longo do tempo. Lembrando que esse meu entendimento de representação é um entendimento justamente baseado na teoria de Chartier, que diz que representações, elas são formulações onde grupos ou indivíduos acabam descrevendo uma dada realidade como ela é ou como eles gostariam que fosse a partir dos seus valores e conceitos. Retomando isso para o filme, o que é que a gente tem? A gente tem uma trama, né, que relata algum evento ou algum personagem, mas que tem uma relação cultural e geográfica com um determinado espaço. E para essa representação, para essa construção, o diretor vai pegar o que ele entende, né, os valores que ele quer, que ele tem, os conceitos que ele tem de determinada localidade e incorporar no filme, né.
Então, isso seria essas representações, esses filmes que chegam para a população como um todo, né? Outro dado que é bem interessante dessa quantidade de produção é a participação da cidade de Cabaceiras, que é até conhecida como a Hollywood nordestina. Até o ano de 2013, que foi o ano de conclusão da minha dissertação, Cabaceiras já tinha sediado mais de 23 filmes, sem contar novelas, minisséries, documentários, reportagens de programas de televisão. Então, ela constantemente está na televisão, né? A prova é tanto de que, quando eu fui fazer o meu mestrado lá em Recife, todas as pessoas perguntavam assim, que cidade você estuda? Eu falava Cabaceiras, o pessoal ficava, a Cabaceiras do Alto da Compadecida, eu sei onde é, ou seja, sempre existiu uma vinculação da cidade ao cinema, né? Sobre isso é importante ressaltar que a cidade, ela não é só essa cidade que a gente vê no cinema, né? Ela é uma cidade que está localizada a 184 quilômetros da capital do estado, João Pessoa, né? Isso são dados até 2012, né? 2013, ela tinha 5.500 habitantes, 5.400 e 5.500, e quase 60% dessa população morava na zona rural, mesmo Cabaceiras tendo o menor índice pluviométrico do país. É um povoamento que foi originado a partir do sistema de Seis Marias, que era aquele sistema onde uma família possuía uma grande área, e essa área ela ia se desmembrando a partir do momento que a família ia aumentando, né? Ela foi inicialmente um povoado, e desse povoado passou para a vila, e de vila foi instituída como cidade, né? É uma cidade que basicamente é composta por arquitetura vernácula, né? A análise do edificado mostrou isso. Além disso, ela tem vários aspectos que são importantes, por exemplo, a presença da caprinocultura, que foi uma das alternativas econômicas para sanar o problema do menor índice pluviométrico, né? E aí, essa figura, ela acaba sendo tão importante que você tem na cidade uma festa temática dedicada a essa cultura da caprinocultura, você tem monumentos do bode na cidade, ou seja, existem várias outras relações em volta disso, né? Então, quando eu estava fazendo essa pesquisa histórica, porque meu objetivo sempre foi estudar a relação da cidade com o cinema, e sempre foi a cidade de Cabaceiras como meu objeto empírico, eu me deparei com um evento que eu achei, assim, muito tocante, um evento que foi super importante e que deu o estalo da minha pesquisa, né? Na imagem que vocês estão vendo, a gente tem duas imagens. Uma mostra a vista aérea da cidade de Cabaceiras e a outra mostra o casario da cidade, né? Esse evento foi que, na década de 50, foi inaugurado o açude Epitácio Pessoa, que é o açude que fica localizado na cidade de Buqueirão e abastece mais de 78 municípios, né? Na época da construção desse açude, a proposta inicial inundava Cabaceiras. E aí a população de Cabaceiras na época, que veja, hoje tem 5.000 habitantes, na época essa população, que provavelmente era ainda menor, se revoltou com essa notícia de que a cidade deles ia desaparecer. E eles fizeram um documento e foram atrás e reivindicaram a manutenção da cidade, usando como uma das justificativas justo a importância dela no cinema nacional. É válido ressaltar que o primeiro filme gravado em Cabaceiras foi em 1923, ou seja, desde a década de 20, né, vamos dizer assim, até quase no início do cinema nacional, Cabaceiras já estava no cinema. Essa história, para mim, ela foi bem tocante, porque primeiro ela me lembrou de um outro filme, que é aquele filme Narradores de Javé, e lembrou de como a população era apegada ao seu espaço e como esse cinema ele era importante. Esse apego da população ao espaço, ele só validou o meu objetivo de continuar a estudar uma cidade pequena, né? Porque se, como a gente viu na palestra anterior, a gente tem uma dificuldade de preservar o patrimônio em uma cidade grande, que inclusive existem órgãos, existem entidades direcionadas para isso, isso fica cada vez mais difícil numa cidade de interior, né? E como dizia a Luiz Magalhães, já na década de 70, a nossa realidade ela é riquíssima e ela é inclusive desconhecida, né? Então, juntando tudo isso, eu entendi que a cidade de Cabaceiras era um bem cultural. Por que ela era um bem cultural? A cidade de Cabaceiras, né, e aí eu vou descrever o que seria um bem cultural. Um bem cultural é uma coisa qualquer, seja ela material ou imaterial, ou como uma cidade, que tem sua dimensão material e sua dimensão imaterial relacionadas, a qual a população ela relaciona um valor.
valor histórico, um valor afetivo, um valor de antiguidade, um valor de uso, ou seja, valores são associados a essa coisa qualquer, e a partir desse momento ela é entendida como um bem cultural. Nesse entendimento, né, o que leva a esse bem cultural, a ter esses valores, são justamente as associações, né, como eu acabei de falar algumas, quando estava descrevendo a cidade de Cabaceiras, por exemplo, a associação de ser a cidade com o menor índice pluviométrico local, a cidade que sediou mais filmes, né, ela possui atributos materiais e imateriais. Se você visitar a cidade, você vai ver que quase 70% quase 90% do patrimônio oriundo do seu processo de formação ainda se mantém, não só em termos geométricos a nível da paisagem urbana, mas inclusive no interior das edificações. A cidade ela mantém também atributos de nível imaterial, como, por exemplo, a culinária, a relação com o campo, a partir do momento, como eu disse, 60% da população mora no campo, e por isso ela possui os valores e significados que eu já listei, né? Só que a partir do momento que um bem, né, uma coisa qualquer, ela tem esse valor relacionado e ela é bem cultural, ela é passível de tornar-se patrimônio cultural, mas quando ela tem essa possibilidade, é justamente quando ela tem uma característica, quando ela tem um atributo, quando ela tem uma associação que torna ela representativa, única, excepcional e leva a figurar como referência cultural. O que seria isso? Seria, por exemplo, se a gente pegar a maioria das cidades do sertão nordestino, especialmente as cidades do entorno de Cabaceiras, a gente vai ter aspectos muito próximos. Vai ter, por exemplo, o fato de terem surgido a partir da Sesmaria, inclusive a figura de Teodoro de Oliveira Ledro, que está associada à formação de Campina Grande, também está associada lá. São cidades cuja arquitetura vernácula está muito presente, inclusive existe uma manutenção muito grande do casario, ou seja, existem vários atributos de Cabaceiras que outras cidades têm, mas as outras cidades não têm, justamente o fato dela sediar tantos filmes, que foi justamente esse aspecto dela sediar tantos filmes que levou ela a não ser inundada justo na construção do açude, né? Então, juntando tudo isso, né, e aí aqui eu mostro para vocês algumas imagens dela no cinema, isso tudo vai me levar a minha questão, problema, né, o meu objetivo com o trabalho e a uma hipótese, né. As imagens da parte de cima são imagens que foram registradas por moradores da cidade, justo durante o processo de gravação de 2 filmes, o Canta Maria, que foi gravado em 2008, na imagem 4, e na imagem 5, o Alto da Compadecida. Abaixo dessas imagens são justamente as cenas do filme que deram origem, né? Então, retomando aquilo que eu estava falando antes, né, uma coisa qualquer a qual existe um valor relacionado, ela pode ser relacionada a um novo valor, né, a partir do momento, e aí ela vai ter esse reconhecimento institucional que leve ela a ser patrimônio cultural. Somando tudo isso, isso levou à minha hipótese, que seria que Cabaceiras é a representação cultural das cidades nordestinas no cinema e que, por isso, ela seria passível de se tornar patrimônio cultural. Então, o que foi que eu fiz? Eu entendi a importância do cinema na cidade, entendi que a cidade era um bem cultural e levantei esse questionamento. Será que a cidade ela é passível, ou seja, existe essa possibilidade dela tornar-se patrimônio cultural, dela ter o reconhecimento, no caso da gente, a nível federal ou a nível estadual como patrimônio cultural, justo por essa relação dela com o cinema? Não apenas seria ela, mas ela seria esse que torna ela representativa, aquela coisa que torna ela única em relação às demais. Então, para isso eu estabeleci como meu objetivo, né, compreender se a cidade de Cabaceiras, ela possui todos os atributos utilizados na construção da representação das cidades no cinema e com isso sendo passível de ser patrimônio cultural. Porque assim, né, de cara a gente já entende que Cabaceiras ela vai ter tudo que uma cidade nordestina tem. Não, ela tem. Não existe por que a gente fazer essa pesquisa, né? Isso já está na cara, isso já está óbvio, né? O fato de existirem 50 produções e dessas 50 produções, mais de 20 serem rodadas na cidade, isso já está claro. Está a nível empírico, não está a nível científico. E é para isso que uma pesquisa de mestrado, ou uma monografia, ou um doutorado, eles justamente servem. Eles servem para que a gente pegue esses problemas, que são problemas do cotidiano,
e entenda eles do ponto de vista científico, ou seja, a gente aplique uma metodologia que prove se a nossa hipótese ela está certa ou ela não está certa. No momento que eu estabeleci esse meu objetivo e essa minha hipótese, eu não sabia. Isso era um questionamento que eu estava levantando. Podia ser que a cidade de Cabaceiras fosse substituída por qualquer uma ou outra, né? O que é que ela, será que ela tinha mesmo esses objetivos? Será que os filmes eles são gravados lá mesmo, só algumas tomadas e aí isso retoma em um outro local? Né? É importante a gente averiguar sobre esse aspecto, né? Considerando principalmente que com esse reconhecimento institucional, isso ajudaria no turismo, que acaba sendo uma das atividades atuais da cidade, ajuda na manutenção do patrimônio, porque como eu disse a vocês, é uma dificuldade, né? E como a gente está vendo, tanto dos grandes centros como do pequenos centros, ou seja, a minha pesquisa, ela pode contribuir nesses sentidos, além de, obviamente, ter uma contribuição pessoal de que foi a formação e o entendimento de todo o processo que eu vou relatar para vocês. Então, seguindo isso, né, eu tinha já o meu problema de pesquisa, mas eu tinha um problema que seria um problema, vamos dizer assim, de abordagem. Como, né, que metodologia eu ia usar para relacionar a cidade física, essa que a gente está vendo na imagem 8, com a imagem que está no cinema, né, essa que está na imagem 9, que é justamente uma cena do Alto da Compadecida, né. Como eu vou relacionar? Como arquiteta, eu sei como, arquiteta e urbanista, eu sei como descrever, como analisar essa cidade da imagem 8. Mas esses meus resultados, como é que eu vou aplicar esses meus resultados na imagem 9? Como seria isso? Isso foi um questionamento que me levou, assim, dias, semanas, né? Como é que isso vai fazer? E isso foi, na verdade, a solução desse questionamento foi algo que, além de solucionar todo o meu trabalho, foi uma das coisas mais, vamos dizer assim, elogiadas durante a banca, justamente essa metodologia que eu construí, e aí eu justifico como é importante essas etapas num processo de pesquisa, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo, ela foi uma imagem que eu consegui chegar a ela, esses gráficos, eu consegui, chegar a ele, a partir do momento que eu estudei bastante a relação da cidade com o cinema, né? Esse é um tema extremamente antigo, na verdade, desde o surgimento do cinema, a cidade é um dos principais objetos que é representado, a cidade, ela atua tanto como cenário, como também como protagonistas em algumas produções, né? Ela é imprescindível para localizar geográfica e temporalmente uma produção, né? Por exemplo, quando vai mostrar a cidade do Rio de Janeiro, já existem alguns elementos da cidade que basta você ver que você sabe que você está localizado lá, né? Do mesmo jeito São Paulo, do mesmo jeito se a gente fosse, por exemplo, filmar em Campina Grande, a gente mostraria o Açude Velho, ou seja, existem elementos que são super importantes, né? Mas como eu vou estudar essa cidade, né? Como eu vou, como eu disse, pegar esse entendimento que eu tenho do físico e aplicar no vamos dizer assim, no cinematográfico, né? A primeira coisa foi entender que o cinema, ele faz parte da cidade, ou seja, esse primeiro gráfico que está marcado com um X, ele é o gráfico que inicialmente a gente tem e que a gente associa a essa relação da cidade com o cinema. O que seria isso? É uma relação onde existe a cidade, existe o cinema e eles têm uma pequena interface. Na verdade, essa pequena interface, essa interseção, ela não existe, porque não tem como você desassociar a imagem do cinema da própria cidade. Ela vai, de alguma forma, lhe influenciar. Então, essa representação que é construída pelo cinema, ela faz parte da cidade. Por que eu digo que ela não vai deixar de lhe influenciar? Porque você vai querer conhecer a cidade de Cabaceiras pelos filmes que foram rodados lá. Quando você olhar para os edifícios, naqueles edifícios vai estar presente também a história deles terem sediado o cinema. Então, não é só a questão de você ter assistido e de você se influenciar com a visão do diretor. É porque essa relação, ela acabou criando uma camada que fica depositada sobre aquela cidade. Porque uma cidade, né, como eu disse logo no início, quando eu estava descrevendo bens culturais, ela não só é a matéria, ela tem a imaterialidade. E aí o cinema também faz parte dessa materialidade. No caso de Cabaceiras, ele até ultrapassa. Nos meus levantamentos eu vi que ele está tanto no lado imaterial como no lado material. Existem aspectos dessa relação que, inclusive, foram mantidas no tempo. Então, a primeira coisa para entender como eu ia construir essa metodologia é que
elas não são coisas diferentes que em algum momento ou por alguns traços têm uma interseção. O cinema faz parte da cidade. Ele interfere no modo como a gente vê a cidade. Inclusive, se alguém quiser ler sobre isso, tem um conceito chamado Cinematic City. Cinematic City, né? A maioria dos artigos ele está em inglês e justamente defende essa relação. Mas a partir desse conceito, eu consegui construir esse gráfico, que esse gráfico foi, vamos dizer assim, a solução metodológica da minha pesquisa. O primeiro momento, eu entendo que o cinema ele faz parte da cidade e que ambos promovem vivência e apropriação da cidade. Naquele exemplo que eu disse a vocês, que existem várias cidades, ou até mesmo cabaceiras, que você não conhece fisicamente, mas que você tem um entendimento sobre o que ela é, sobre como é a cultura, como é o povo, como é a cidade, como é a paisagem urbana, isso já é uma forma de apropriação. E tanto a sua apropriação, sua vivência física na cidade, quanto a sua vivência no cinema, elas são formas de representação, porque elas são formas de você apreender e de você descrever uma dada realidade a partir dos seus valores e das suas associações. Então, é comum aos dois, e acaba um influenciando o outro, né? Tudo isso acontece a partir dos bens culturais e dos atributos, que são os elementos que acabam compondo esse bem cultural, e que levam, inclusive, ao reconhecimento e identificação desse bem. Por exemplo, se eu for descrever a cidade de Campina Grande, eu vou listar aspectos, características que são importantes para a cidade e que todo mundo vai saber, sejam eles materiais ou imateriais. Por exemplo, eu citei o Açude Velho, mas eu poderia citar também o São João, que é um atributo imaterial. Poderia citar também os edifícios modernos, como foram apresentados pela professora Kak, e assim sucessivamente. Então, da mesma forma, o cinema, ele faz isso, ele acaba utilizando esses atributos, até porque eles já têm uma relação com o público já tem uma relação com isso. Por que que os filmes que relatam o Nordeste, como O Alto da Compadecida, como Lisbela e o Prisioneiro, como O Homem que Desafiou o Diabo, por que que eles têm um carisma tão grande? Porque eles mostram justamente os aspectos e os atributos da região que a pessoa mais se identifica, que despertam na gente sensações e fazem a gente fazer relações de memória. Do mesmo jeito, isso motiva a preservação dos bens culturais da cidade, o que já mostra mais uma vez que um está incluído no outro, né? No cinema, eu identifiquei que a utilização desses bens, ele tem um grande objetivo, que eu até já falei, situar geográfica e culturalmente uma trama, né? Todos os diretores, quando eles vão fazer a composição da cena, né, da composição do cenário, ou vão, inclusive, passar instruções para o figurinista, passar instruções para o diretor que vai compor todos os diálogos do filme, tudo isso se baseia nas referências culturais e geográficas. Para quê? Para que, nesses mínimos detalhes, você reconheça que aquela trama está acontecendo naquele lugar. Então, quando vai ter uma representação de uma cidade nordestina, o que é que aparece? Aparece o clima seco, aparecem as festas juninas, a nossa relação com a religião católica, justo pelo processo de formação que acaba se mantendo. Ou seja, existem características no Nordeste que são facilmente reconhecíveis e são muito identificáveis pelo público. Então, obviamente, os diretores, eles vão utilizar desses aspectos, né? Então, esses aspectos, além de situar geográfica e temporalmente um filme, eles também ajudam a distinguir e descrever uma cidade, né? Como, por exemplo, todos esses que eu listei, eles ajudam a descrever a cidade de Cabaceiros como outra cidade, né? Então, são aspectos muito relevantes. E que, por exemplo, podem levar a cidade a ser um bem cultural passível de tornar-se patrimônio cultural. Ou seja, com esse gráfico, eu linkei tudo aquilo que eu tinha dito antes, mas sempre baseado na minha hipótese, né? Partindo disso, eu passei para a metodologia que, como eu disse, me possibilitou fazer a interface da cidade com o cinema. Que é isso, né? Para fazer um levantamento da cidade, como ela era um bem cultural, já existe uma larga produção acadêmica, uma produção científica que diz a gente quais são os passos, né? Principalmente a produção feita por Virginia Potoual, Silvio Zanchetti, Magna, que eles fazem uma análise de como você identificar os bens e os atributos. O que é isso? Um bem cultural, ele vai ter características físicas e imateriais que acabam sendo importantes para o seu entendimento. Se a gente pegar, por exemplo, como exemplo, igreja, quais seriam os atributos dessa igreja? Seria a função dela de sediar eventos religiosos,
seria a composição arquitetônica dela, que vai remeter a um determinado tempo, seria a organização de layout interno, que inclusive favorece as associações de uso e associações de sensibilidade, de credo que existe, ou seja, a gente consegue listar tudo isso. E existe uma metodologia que estabelece para a gente passos, etapas que a gente vai fazendo, vai desenvolvendo a partir de ferramentas e chega a esse objetivo, que foi justamente, como está colocado aqui, a evolução urbana da cidade, ou seja, eu entender como ela surgiu, o que foi que impulsionou a dinâmica, que impulsionou a sua transformação ao longo do tempo, o que foi em termos geográficos que condicionou o sentido do seu desenvolvimento e aí por diante. Relacionado a isso, um levantamento histórico, que no caso de Cabaceiras, ele teve uma pequena base documental, porque assim como várias cidades pequenas, essas cidades elas carecem de uma organização de acervo, elas inclusive carecem de atenção de pesquisadores que se detenham a elas, né? Então a produção é bem reduzida, mas para esse levantamento histórico, como no caso, eu tive a conformação do patrimônio, né, a manutenção do patrimônio, né, como até foi dito na palestra anterior, o patrimônio ele acaba sendo o próprio documento, então a partir daquela análise, inclusive em alguns casos, dependendo do estado de conservação, prospecções, foi possível datar e entender, né, complementar esse levantamento histórico que, inclusive, alimentou a evolução urbana. Né? Foi necessário também uma análise da morfologia urbana para que eu pudesse entender características arquitetônicas, características urbanas, como elas se relacionavam, né? Inclusive como elas se relacionavam com o modus vivendi local, ou seja, com a relação da sociedade, né? O tamanho da cidade, como ela se relaciona com os espaços e essa relação dela com o campo, que era uma coisa muito importante, e inclusive metodologias que fizessem a análise da paisagem, né? No caso do cinema, foi possível fazer uma análise fílmica, né? Como eu sou arquiteta e urbanista e nunca tive pretensão de ser uma cineasta, né? Isso foi uma coisa que eu sempre deixei claro desde o começo e uma coisa que a minha orientadora Virgínia Pontual sempre disse, isso não era um objetivo para mim. É tanto que, para mim, eu via o cinema como uma representação cultural. Esse entendimento teórico, ele me ajudou a entender o cinema e a justificar determinados posicionamentos que eu tive. Então, essa metodologia de análise fílmica de Von Neue, ele me ajudou a entender como é que a gente faz uma análise de um filme, como é que a gente segmenta, como é que a gente transforma isso em uma ficha, o que é que eu observo, quais são os procedimentos que eu tenho que ter, né? E a essa análise eu somei com entrevista aos diretores e uma pesquisa histórica, que tanto a pesquisa histórica relativa à produção daquele filme, quanto o contexto nacional do cinema, porque isso também interfere nas produções, eu identifiquei. Porém, como relacionar uma com a outra? O como relacionar uma com a outra foi vamos dizer assim, um estalo que aconteceu quando eu estava lendo esse livro de Panerré, né, que é, quem me conhece sabe que eu amo esse livro, que foi um livro que me mostrou, por exemplo, a possibilidade de fazer essa interseção a partir da análise sequencial. O que é a análise sequencial? É, inclusive, algo que Cullen, desde a década de 80, 70, já dizia, que assim, quando a gente vai apreender a cidade, a gente não consegue apreender a cidade como um todo, a gente aprende cenas. Inclusive, existem percursos que são muito conhecidos na cidade, o seu percurso de casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade, da faculdade para casa, ou seja, são percursos conhecidos e acaba que você não decora o percurso como um todo, você decora cenas. E se você prestar atenção, é isso que acontece no cinema. O cinema é a cidade em movimento, mas uma hora ou outra a câmera para, foca, seja no cenário, seja nos atores, e alguma coisa acontece. Essa alguma coisa que acontece, dependendo da importância dessa coisa no cinema, aquele cenário ele é importante. Então, foi daí a chave para fazer essa relação. Quando eu fiz a análise da cidade, eu entendi que determinados espaços eles eram importantes justamente pela quantidade de atributos que acabavam definindo a cidade. E quando eu fiz a análise dos filmes, eu entendi que existiam algumas cenas que eram importantes, justamente por fazerem parte do clímax, por serem um momento, por exemplo, onde os problemas se resolviam, onde os atores principais eles se encontravam, era uma cena importante, porque era aquela cena que mostrava aonde a trama estava passando, ou seja, sempre existem cenas, retratos que são importantes. Então, eu conseguia ter agora
o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo patamar para fazer análise. Então, se a gente voltar para aquela imagem que eu apresentei a vocês, agora eu consigo justificar e ter subsídios para analisar uma e outra. Porque, por exemplo, esse casario que aparece na cena do Alto da Compadecida, ele mostra o Nordeste. Ele mostra o Nordeste onde as pessoas têm uma forte relação com a cidade, né? Existe essa vivência com a cidade, as janelas estão abertas. Mostra também uma população que se junta para ver um determinado evento, ou seja, são aspectos que eu consigo identificar na minha análise enquanto arquiteta e também na análise do filme. Então, isso para mim foi um momento que realmente o meu trabalho ele ficou solucionado, entre aspas, né? A partir daí foi o desenvolvimento, né? E para fazer isso eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que foi o resultado, obviamente bem superficial, porque o objetivo é só um resumo do trabalho, né? A primeira coisa que eu fiz foi entender o processo de evolução da cidade e quais eram os eixos de desenvolvimento, né? Nessa vista superior, cedida pela Secretaria de Planejamento da cidade, eu consigo datar as fases de expansão da cidade. E aí você tem nessa cor azul o núcleo primitivo, na parte preta, né, que ficou um pouquinho mais claro, você tem uma parte que foi uma segunda expansão, depois a parte verde, onde você tem uma mescla de edifícios históricos e contemporâneos, amarelo, uma expansão oriunda da década de 70, e vermelho, uma expansão que iniciou nos anos 2000 e que até 2013 perdurava, ou seja, eu consegui, tanto com os documentos que estavam lá na cidade, que eu consegui identificar na cidade, em pesquisas em arquivos, em tudo que vocês imaginarem, eu fui atrás e pesquisei, e complementei com a minha análise morfológica, né, que quando a gente está fazendo a análise da morfologia, a gente tem um dos elementos que compõem esse espaço, um dos elementos uma das escalas é justamente a escala do edifício, e que possibilitou, por exemplo, uma análise dos estilos e das técnicas construtivas, e eu relacionei isso a um período e a um tempo, né, resultando nessa imagem. Ela foi super importante porque me mostrou, por exemplo, a forte presença da geografia da cidade, inclusive que condicionou, apresentando limites geográficos à expansão, né? Mostrou também o eixo de desenvolvimento, mostrou como eu posso relacionar isso às atividades econômicas que estavam acontecendo na época, e assim sucessivamente, né? Outra coisa que foi muito importante foi, por exemplo, a manutenção do casario, né? Mesmo na expansão contemporânea, a gente ainda identifica essa mesma relação das edificações construídas sobre o alinhamento do lote, as edificações geminadas, edificações onde você tem uma parte de um quintal, onde acontecem encontros familiares. Isso é uma coisa que está presente desde o processo de formação da cidade até hoje, como eu acabei de falar, né? E as imagens, as poucas iconografias históricas que eu consegui identificar são justamente iconografias que focam nesse núcleo primitivo, até uma imagem da década de 50, aquela época, como eu falei para vocês, que a cidade não conseguiu não ser inundada, né? São imagens justamente que mostram a presença da população nesse casario, ou seja, esse casario ele é muito importante, né, porque a época de 50 eu já tinha uma expansão mais recente, mas ele não está retratado nas fotos. Outra coisa que foi muito importante, que foi identificada na cidade, é a presença das famílias, né, as mesmas famílias, elas fazem parte do processo de formação, elas inclusive conformam parte do relato que está no museu, e essa praça, né, que aí está só o banco ilustrado na imagem 13, cada um desses bancos ele tem o nome de uma família, a família doou esse banco para fazer a composição da praça, né? Então, você vê como é importante aquelas famílias tradicionais que ainda estão relacionadas ao local, né? Tanto na composição até física da cidade, quanto na composição imaterial e das relações. Outra coisa que foi identificada nesse levantamento foi, por exemplo, a presença da caprinocultura, né, como eu disse a vocês no começo, nessa imagem 15, por exemplo, a gente vê a festa do Bode Rei, e no meio de uma das praças, né, já da expansão contemporânea, tem um monumento ao bode, que esse monumento ele é bem inusitado, né, eles são várias pedras, e o bode que simula, inclusive, o real. Se a gente falar que não é de verdade, até dá para você adivinhar, não dá para você se confundir, né? Desculpa. Outra coisa que foi muito presente foi a presença do artesão, justamente trabalhando com o couro do bode. O artesanato, ele é também uma das alternativas econômicas da cidade, inclusive tem uma forte ligação com essa coisa de ser a Hollywood nordestina.
E como eu tinha falado, a presença da religião católica, né? Até pelos levantamentos do IBGE, o IBGE tem essa estratificação, é possível perceber a quantidade de pessoas que pertencem, né, a cada uma das religiões, e o catolicismo ainda é muito presente, né? Uma das coisas que acontece muito lá é a construção de cruzeiros. Existe uma relação, vamos dizer assim, um fato histórico que é relacionado a essa construção, como, por exemplo, o cruzeiro onde uma menina morreu, e aí alguém relaciona aquele local ao atendimento de alguma graça, e aí esse cruzeiro, ele é erguido. Isso é uma coisa que é muito forte e que é muito identificada na cidade. Inclusive, essa imagem 16 é uma foto é uma foto da fotografia que está exposta no museu da cidade, para vocês verem a importância, tanto narrativa histórica, quanto a importância até no nível imaterial da relação das pessoas com essa religiosidade, né? Então, a partir desse levantamento, eu consegui identificar, como eu narrei para vocês, alguns dos bens culturais da cidade, e na sequência foi iniciado o processo quase em paralelo, de entendimento do cinema nacional, né? Como o cinema nunca tinha sido, para mim, um campo de pesquisa, um campo de leitura, né? Até então, o cinema, para mim, era uma diversão, né? Até de forma egoísta, o cinema servia para mim como um entretenimento, como um passatempo, né? E a partir desse momento, eu precisei pesquisar, entender o que é o cinema, né? Entender o que foi o cinema nacional. E para isso, por exemplo, eu fiz um levantamento histórico, fiz um levantamento analítico, né? E o que me ajudou muito é porque o bloco onde a pós-graduação de desenvolvimento urbano está localizado tem também uma pós em cinema. Então, eu tinha uma farta literatura que pudesse me ajudar, né? A partir dessa farta literatura, eu elenquei, né, vamos dizer assim, identifiquei que o cinema nacional, né, vários autores até dizem isso, que o cinema nacional, ele é narrado a partir de ciclos, né, e eu identifiquei o que era importante, o que foi característico de cada ciclo, né. É importante elencar cada um desses ciclos, porque, por exemplo, a década de 90, né, a gente tem o surgimento da política cinematográfica, a gente tem também o surgimento da Lei Rouanet, que acaba auxiliando a produção cinematográfica, porque, como vocês sabem, ela é uma forma de captação de verbas e de financiamento de projetos culturais, como é o caso de um filme, né? A gente tem com isso o cinema conhecido como cinema da retomada, ou seja, existe algo do contexto nacional que acaba influenciando nessa produção de filme, né? Mas à medida que influencia também na variedade de produções que surgem. E essa variedade de produções acaba levando os filmes a se relacionarem muito com a população, serem aquela coisa de busca à massa. E é justamente nesse momento e nesse período que se enquadra, por exemplo, o Alto da Compadecida. Então, entender essa produção, ela me ajuda também a entender o que condicionou determinadas soluções, determinadas escolhas dos diretores, ou seja, de certo modo, ela já está me ajudando a entender as motivações da escolha dos filmes, né? Uma coisa que foi muito importante desse relato também foi que eu identifiquei que em todas essas fases, em todos esses ciclos, existe pelo menos um filme rodado na cidade de Cabaceiras. Existe alguma dessas fases, como, por exemplo, década de 70, década de 80, que mais de um filme são produzidos na cidade. Ou seja, em todo o cinema nacional tem um filme aqui sendo produzido. Então, por que isso é importante? Isso é importante porque, inclusive, é um primeiro indício de que a hipótese que eu levantei é uma hipótese positiva, porque se a cidade ela acaba se repetindo em vários ciclos, né, mesmo que a mente dos diretores ela mude, o enfoque dele mude, e eles ainda querem aquela cidade, é porque ela realmente tem algo de representativo, ela realmente tem aquelas características que são facilmente reconhecíveis, né? A partir dessa leitura também eu consegui identificar critérios de seleção para os filmes que eu iria analisar, né? Eram 23 e eu não tinha condições. Então, quais critérios seriam esses? Público, né? Ou seja, a bilheteria. Mas aí a gente tem uma transição também, né? Que alguns filmes, eles não são direcionados aos cinemas. Então, esse critério da bilheteria, ele não poderia ser o único. Teria que ser também ganhar prêmios que ganhou, ou seja, vários critérios que elencaram e levaram à solução e justificaram a escolha dos filmes, né? Mostrou também o contexto das produções, como eu havia narrado, qual era o contexto nacional que acabava influenciando nessas produções,
e os elementos e características mais representativos da cidade nordestina narrados, né? Quem tiver curiosidade, na dissertação, nos anexos, tem um quadro que é só um levantamento dos filmes realizados no Nordeste, com ano, diretor, e quais são as cidades que aparecem ou que serviram como palco para essas produções, né? Então, além do trabalho do texto, ainda tem um trabalho de anexo que eu coloquei só assim, porque foi tanto trabalho e eu acho que ilustra tanto essa parte que está lá presente. E aí, como eu disse, também me ajudou a entender qual era o motivo da utilização desses atributos, né? Como eu disse a vocês, isso foi uma grande conclusão, que era aquela coisa de que aqueles elementos, eles acabavam despertando uma relação das pessoas com o filme. É como se fosse despertasse um sentimento de identificação que você tem com a trama, né? Feito isso, eu passo para a segunda parte do trabalho, que é justamente a análise dos filmes, né? E um dos filmes que foi escolhido foi justamente o Alto da Compadecida, né? Lembrando que o Alto da Compadecida, ele foi gravado em 1998 para ser uma minissérie, e em 1999 ele foi adaptado para o cinema, né? E aí, inclusive, eu precisei entender o que saiu da série e veio para o cinema, né, para poder entender o que é que era tão importante, já que eles tinham um tempo de duração diferente e o filme, ele dá uma compactada, né. Então, eu analisava o cenário, né, para poder fazer a seleção dessas cenas, seguindo aquela metodologia que eu falei para vocês, analisava o figurino, as cores, as falas também. Chegou um momento, inclusive, que eu já sabia todas as falas decoradas, né? Eu já dizia antes do autor, assim, o que é que ele ia falar, né? E aí tá um trechinho de uma entrevista que eu achei de Guel Arraes, que ele diz por que ele escolheu Cabaceiras, né? Ele disse que tentou fugir desse Nordeste inventado, esse visual do Nordeste cristalizado pelo próprio cinema e pela literatura, esse Nordeste de pequenos arruados e casinhas pobres coloridas. Ele queria fazer esse Nordeste, ele não queria esse Nordeste, né? Ele diz justamente que escolheu Cabaceiras, porque Cabaceiras, ela tem essas características, mas ela tem algo mais. Ela tem algo que é super importante, que é justamente a relação da população com a cidade, com os eventos, né? Além de ter cristalizado várias características que a gente identifica no filme. Por exemplo, no Alto da Compadecida, a gente tem algumas famílias que são super importantes na cidade, né? Assim como a gente tem na cidade de Cabaceiras, né? O segundo filme analisado foi o filme Canta Maria, de Francisco Ramalho Júnior. Ele é um filme de 2006, maravilhoso esse filme, eu super indico vocês assistirem. É um filme que ganhou vários prêmios. O Francisco Ramalho é um diretor super premiado, e aí eu estou reforçando isso porque o Guel Arraes, ele já é super conhecido justo pela sua atuação na televisão, né, nas produções televisuais. E aí aqui um trecho, né, eu tive a oportunidade de entrevistar Francisco Ramalho, e ele diz justamente isso, que tinha que definir o local. Ele até colocou uma bandeira da Paraíba atrás da igreja, né, para que as pessoas entendessem o local que estava acontecendo, né, e ele disse que na abertura do filme tinha que ser de imediato, as pessoas tinham que saber onde estava. E ele diz justamente que já apresentou esse trabalho fora, como ele deu exemplo para mim, em Chicago e Tóquio, e as pessoas conseguiam relacionar as cenas ao Nordeste. Então, isso para mim também já foi outra forma de mostrar que estava no caminho certo e que a hipótese não era de toda perdida, né, a Cabaceiras, ela tinha realmente esses elementos. Outra coisa que foi importante é que ele colocou essa bandeira, eu vou mostrar essa imagem para vocês, ele colocou essa bandeira atrás da igreja que foi utilizada no Alto da Compadecida, inclusive ele manteve aquela pintura da Compadecida, justamente porque a população já tinha uma relação com aquele espaço, já tinha uma relação afetiva e já conseguia se localizar na cidade. Então veja como até a incidência de um filme, ela acaba sendo incorporada à cidade ao ponto de que um filme realizado depois utiliza cenários pretéritos. Não sei se eu viajei muito nessa descrição, mas enfim. O último filme foi um filme que se tornou xodó, para mim, é Romance. Ele é um filme cujo roteiro foi de Guel Arraes e de Jorge Furtado, e aí o nome de Jorge Furtado está entre parênteses, porque a direção ela ficou só de Guel Arraes, né? E ele justifica voltar para Cabaceiras, né? Nesse caso, Romance, por que Romance ele foi escolhido? Primeiro, porque Romance, ele se enquadra num contexto cinematográfico diferente, ele não está mais o apelo à massa, né, e existia uma motivação do mesmo diretor de trazer essa cena para Cabaceiras, né, porque inclusive destaca o Lajedo de Pai Mateus como sendo um lugar belíssimo, ele relaciona com a paisagem exótica, relaciona com o Saara, né, e ele diz que é um lugar que ele quer muito mostrar, porque várias pessoas não conhecem, não conhecem esse Nordeste, né, e ele fala que esse Nordeste que ele representa é um Nordeste, inclusive, que mantém várias características
do medievo, justo porque conseguiu manter ainda aspectos da influência do colonizador. Então, esse filme é bem representativo. Né? Eu analisei esses 3 filmes a partir dessa análise, somando essas cenas, e a partir dessas cenas, como eu disse, a composição delas, e essa composição me originou o que eu levo para vocês nas considerações finais, que é justamente isso. Né? De um lado desse quadro, eu tenho os elementos que são mais apresentados, né, são as características mais apresentadas ou representadas nas cidades nordestinas no cinema, que são os aspectos naturais, como o clima e a vegetação, aspectos da arquitetura, do casario, da religiosidade e do folclore. E aí eu identifiquei que todas as vezes, nesses filmes que eu apresentei, que eu analisei, né, todas as vezes que esses elementos eles vão ser representados, quais eram os atributos da cidade que eram utilizados, ou quais eram os atributos, não, quais os elementos no geral que eram utilizados, né. Então, quando eu fiz essa relação, né, quando eu identifiquei e comparei com aquela primeira identificação que eu tinha visto na cidade, eu vi que existia uma compatibilidade. E com isso, eu provei que realmente Cabaceiras, ela é a representação das cidades do sertão nordestino brasileiro no cinema, porque todas as vezes que essas características, entre aspas, genéricas do Nordeste vão ser representados, são aspectos específicos de Cabaceiras que são utilizados, né? Quem tiver curiosidade pode olhar, né, na minha dissertação, inclusive eu faço uma análise da política de preservação nacional, tentando entender quais eram os aspectos e como é que se dava o processo de reconhecimento de centros históricos, não só centros históricos grandes, como pequenos, para poder entender quais eram os indicadores, quais os elementos que eles usam, que eu falo os técnicos, usam no reconhecimento, e a partir disso eu provo nas considerações finais existir essa compatibilidade, né? Então, essa tabela, ela ainda segue, né, outras características são, por exemplo, o cangaço, a presença do cangaço, do coronelismo e aspectos do modus vivendi, né? Só uma curiosidade que o cangaço, não é que no Nordeste ainda existe o cangaço, não, é porque quando o cangaço é representado, ele é representado, por exemplo, através de elementos do couro. Então, vários desses filmes, né, quando o cangaceiro chega na cidade, ele está justamente vestindo, ou seja, o figurino, que eu também analisei, o figurino, ele é composto pelas peças produzidas artesanalmente com o couro do bode, assim como ainda se mantém na cidade, né, que é uma característica que ainda se mantém na cidade, né. A presença dos soldados na volante, ou seja, algumas características também não estavam presentes, mas se você for no museu da cidade, vão existir artefatos lá que justamente rememorem esse elemento, ou seja, ele pode não estar presente fisicamente na cidade, mas ele está presente na associação. Inclusive, quando a gente chega lá, né, os guias, eles falam, olha, a revolta de quebra-quilos, ela acabou aqui também teve eventos, ou seja, as associações, elas estão presentes e elas fazem parte da descrição da cidade, como eu havia dito antes, e elas são utilizadas também nesses filmes, né. Os aspectos do modus vivendi, eles foram, vamos dizer assim, os mais difíceis de identificar, porque me levou, por exemplo, a ler como é que se compõe um cenário, vamos dizer assim, no nível mais estreito, não só arquitetônico, mas uma mesa, quando os personagens se reuniam em volta de uma mesa, até a própria vestimenta, o modo como eles falam, né, e isso me levou a ter que ler sobre linguagem, hermenêutica, até gestos, ou seja, como eu disse, eu não tive hora nenhuma e continuo sem pretensões de me tornar cineasta, porque isso demandaria de mim vários conhecimentos que eu não sei se eu conseguiria ter, mas um mínimo conhecimento básico para que essas minhas afirmações elas não fossem à toa, né. Outra coisa que também está presente na minha dissertação e que valida todo esse quadro, entrou como anexo, foram justamente essas fichas, onde eu listo pelo menos uma imagem, na verdade são várias imagens, que ilustram todos aqueles atributos identificados. Por exemplo, aqui, quando eu falo na arquitetura, eu falo a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, ela é muito utilizada, né? E aí, por exemplo, os trechos dos filmes mais importantes, né? Aí eu vou ilustrar com o Alto da Compadecida, porque o Alto da Compadecida é muito conhecido, né? Justamente pela bilheteria, né? Mas, por exemplo, quando os personagens na parte final são levados para trás da igreja para serem executados, é a Igreja Matriz, né? Quando Chicó e João Grilo estão tramando como é que vão intervir, né, na população, intervir não, né, como é que eles estão tramando
é na igreja matriz, né? A quermesse acontece em frente à igreja matriz, ou seja, existem eventos que são importantes para a trama, que a gente sabe que esses eventos eles são importantes, e eles justamente são sediados mostrando essa igreja para situar as pessoas aonde estão, né? Da mesma forma, por exemplo, acontece no filme Canta Maria, né, como eu disse a vocês, ele toma partido de vários cenários já utilizados no Alto da Compadecida, e vários momentos de clímax acontecem nesse espaço. Por exemplo, a Maria, ela conhece o seu marido em frente, numa feira que acontece no entorno da igreja, né? Existem momentos de clímax entre eles, e aí esse momento de clímax, eu não vou dizer para não dar spoiler do filme, né? Acontece em frente à igreja, ou seja, sempre relacionando, como eu disse a vocês, aspectos da produção cinematográfica com aspectos da arquitetura, e aí quando chega para a gente uma cena dessa, a gente sabe analisar, porque existem metodologias do urbanismo que ajudam a gente, ou seja, como canalizar, fazer a interface entre dois campos, né? E por último, né, aqui algumas imagens de romance, eu acho que eu fico falando muito disso, porque eu sou fã desse filme, eu adoro a trilha sonora desse filme, né, que ele justamente passa a maior parte dele no Lajedo de Pai Mateus, que é um dos lugares mais belos, e eu destaco a importância dele, porque no plano diretor da cidade, o Lajedo de Pai Mateus é identificado como um dos bens culturais locais, não só bem bem ambiental, né, no sentido ambiental, mas principalmente no sentido cultural, a importância desse lajedo e das lendas que estão associadas a esse local, né. Então, a minha conclusão, como eu disse a vocês, era que justamente ela era passível desse reconhecimento, e inclusive nas minhas conclusões eu coloco algumas possibilidades de categorias patrimoniais em que a cidade, né, ela poderia ser enquadrada no ato do seu reconhecimento. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né, como o nosso objetivo com esse fórum é justamente fomentar o trabalho de pesquisa, né, auxiliar vocês no processo de montagem, né, de construção das monografias. Eu decidi justamente focar nesse passo, mais do que nos resultados, no passo a passo, que é uma pesquisa acadêmica, né, uma pesquisa científica, e como ela pode ser importante para a gente, né, só repetindo que um trabalho desse, né, para você pensar assim, uma pessoa se dedicar 2 anos a estudar a relação da cidade com o cinema, mas veja como ela é importante, né, veja como o patrimônio ele é importante, né. Só para vocês darem um exemplo disso, né, eu já tive a oportunidade de fazer uma intervenção numa cidade de pequeno porte, uma intervenção no patrimônio histórico, né, e quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu pensei assim na minha cabeça, poxa, a gente vai fazer um restauro, podendo estar construindo, sei lá, uma unidade de saúde, né, uma escola, mas à medida que o projeto ele foi, vamos dizer assim, ganhando expressões arquitetônicas, ganhando desenho, que a população viu essas possibilidades, o pessoal começou a ver, que eu comecei a perceber que, às vezes, né, uma intervenção num lugar desse, que mexe com esses atributos, né, que são justamente a identificação da população com esses espaços, pode ter uma contribuição tão grande, tão importante, quanto, por exemplo, uma escola, porque ela vai mexer com o sentimento de pertencimento que as pessoas têm com esse espaço, né? As pessoas, elas se identificam com esse espaço. Você diz de onde você é e aonde você mora, e isso acaba interferindo, fazendo parte da sua definição, né? Enquanto você está valorizando um espaço desse com um trabalho, né, com um projeto, você está justamente reafirmando aquela relação que aquela população tem. Então, eu acho que é muito importante a gente continuar nesse âmbito da cultura, continuar no âmbito da pesquisa, e justamente proporcionar não só para a gente, mas para as outras pessoas a possibilidade, né? E aí está a referência da minha dissertação, ela está disponível no banco de trabalhos da Universidade Federal, é só procurar, né, ou me pedir, e aí eu posso passar o arquivo para vocês, né. Aqui na sequência, algumas das referências que foram citadas ao longo do trabalho, né, e as referências também das imagens que foram utilizadas, né. Várias imagens são minhas, mas também tem imagens dos filmes, né.
E com isso eu agradeço a todo mundo que ficou aqui presente, que assistiu, né? Digo que estou à disposição, foi também um prazer para mim apresentar esse trabalho, né? Porque na época da minha apresentação só minha irmã assistiu, né? Então, depois disso eu até apresentei, continuei a pesquisa, apresentei uns trabalhos, mas não necessariamente a minha dissertação, né? E revisitar um trabalho que para mim foi tão importante e foi muito bacana. Eu agradeço demais essa oportunidade, espero que vocês gostem também e espero principalmente que esse trabalho ele possa incentivar vocês, não necessariamente no caminho do patrimônio, né, mas no caminho da pesquisa e do trabalho científico, né. Boa noite, gente. Só lembrando para vocês que amanhã o nosso evento continua, a gente vai ter mais 2 palestrantes, sempre no mesmo esquema, um palestrante externo e um palestrante interno do corpo docente da Uninassal, né? Até mais, gente. Boa noite, obrigada para vocês.